Boa noite, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de compartilharmos um pouco da Sua palavra, né? E nessa noite nós vamos dar continuidade àquela série de estudos que nós estamos tendo durante a semana, de segunda a sábado, né? Nós estamos meditando na palavra do Senhor no livro de Provérbios. E hoje, mais especificamente, estaremos meditando em Provérbios, capítulo 14, do versículos 10 ao versículo 13. Né? E hoje nós estaremos falando sobre as lutas e perigos desta vida. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida do teu povo, a vida da tua igreja. Nós queremos, ó Pai, colocar cada irmão, cada membro, cada visitante que está aqui assistindo nesta noite a meditação da palavra do Senhor. Ó Pai, nós queremos que o Senhor venha estar tocando na vida de cada um nesta noite. Queremos colocar diante do Senhor a vida da missionária Márcia. Pede oração pela sua vida, Pai. Nós queremos que o Senhor esteja visitando a tua serva, que o Senhor esteja providenciando, suprindo todas as suas necessidades, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando o seu lar, seu esposo, seus filhos, Senhor. Oh, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo retorno dos cultos presenciais da nossa igreja. Somos gratos, ó Pai, imensamente ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nos agraciado com isso, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar despertando o teu povo para que juntos possamos cultuar ao Senhor no dia de amanhã, Pai amado. Queremos orar, Pai amado, pela minha mãe, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor a irmã Ercília, Pai, que não está muito bem de saúde hoje, mas queremos suplicar, Senhor, para que o Senhor possa estar visitando também a tua serva. Abençoe, restaure essa saúde, cuide da tua serva, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos meditar na tua palavra nesta noite. Ó Pai, que nós possamos apenas ser instrumentos do Senhor e que o Senhor possa conceder sabedoria ao teu povo também para que seja, ó Pai, agraciado com a tua mensagem nesta noite. Em nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti, Pai amado. Amém, Senhor. Irmãos, nós queremos convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, e versículos 10 a 13. Nesta noite nós meditaremos nestes 4 versículos, Provérbios 14, versículos 10 a 13. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do Senhor, que assim diz a palavra de Deus. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Irmãos, nesta noite nós meditaremos sobre algumas lutas e perigos desta vida. Em continuidade à série de estudos que nós estamos tendo sobre a sabedoria para a vida. E mais especificamente nesta noite nós veremos algumas lutas que nós passamos, algumas dificuldades, alguns perigos que nós passamos também e estamos expostos aqui nessa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o nosso coração ele é um campo de batalhas. Realmente aqui dentro flui, né, batalhas diariamente. Observe novamente o versículo 10, que assim diz a palavra do Senhor. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Então nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa vida ela não será preenchida somente de alegrias, diversões. A nossa vida não é um mar de rosas, não é uma estufa espiritual ou uma proteção de vidro. Nesta vida, irmãos, não existe a possibilidade de nós sermos blindados contra algumas circunstâncias desagradáveis que nos cercam. Nós passaremos por lutas, nós passaremos por momentos difíceis. Sim, passaremos e passamos dia após dia. Mas é interessante que muitos pensam que ser cristão é estar livre dessas circunstâncias. Mas nós passamos por essas provações,
por essas dificuldades nessa vida, porque aqui não é o nosso lar eterno. Essa vida que nós temos aqui é apenas passageira. E nessa vida, irmãos, nesta vida, o nosso coração é um campo onde muitas batalhas são travadas. E ele passa então por amarguras, ele passa por profundas amarguras. Nós lutamos, irmãos, contra os nossos medos, contra as nossas fraquezas. Nós travamos uma batalha sem trégua contra o diabo e contra o pecado. E dia após dia nós pelejamos contra os outros e ainda contra nós mesmos. Às vezes nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. Choramos por nós, pelos nossos familiares, rasgamos o nosso íntimo para conhecer as nossas amarguras e as nossas alegrias também. Assim é o nosso coração. Porém Deus, irmãos, Ele esquadrinha e Ele conhece todo o nosso interior e nos diz que nós não devemos confiar em nosso coração, porque ele é enganoso. Mas para muitos irmãos, a solidão ela tem se tornado uma companheira de caminhada. Porém, irmãos, a solidão ela somente reina na vida daqueles em quem Deus não habita. Portanto, irmãos, diante desse campo de batalhas, confie no Senhor. Consagre o seu coração a Deus, viva na dependência de Deus, que por sua vez Ele te considerará a vitória e a alegria que não será compartilhada, irmãos. Essa alegria não será compartilhada com estranhos, mas apenas com aqueles que verdadeiramente são fiéis ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E o segundo ponto, irmãos, que eu queria destacar aqui é que nós precisamos colocar a Cristo como alicerce da nossa casa. Observem aí o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: a casa dos perversos ela será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. E nós estamos meditando, para você que chegou agora, nós estamos meditando em Provérbios capítulo 14, e mais especificamente agora no versículo 11, que diz assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Podemos ter a casa mais bonita do bairro, ou a casa mais bonita da cidade, porém se essa casa, irmãos, não tiver um fundamento sólido, ela será destruída quando vier a primeira tempestade. E assemelha-se então à casa do tolo que constrói a sua casa na areia, a qual é desprovida de um fundamento sólido. Assim, irmãos, dessa maneira é a casa daqueles que não conhecem e que não temem a Deus. A Bíblia diz em Salmos 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então não pensemos, irmãos, que o dinheiro, o sucesso podem manter nosso lar, nossa família firmes e inabaláveis diante das tempestades. A maior necessidade da família, irmãos, não são as riquezas, mas é ter Deus como seu alicerce, e um alicerce verdadeiro, um alicerce sólido. Quando assim nós procedemos, quando temos a Deus como nosso alicerce, este versículo diz que a tenda dos retos florescerá. Pois apesar, irmãos, de se deparar com ventos soprando contra a parede e a chuva caindo no telhado, apesar de rios açoitarem aquele alicerce firme e inabalável, a casa permanece de pé, porque ela foi construída sobre uma rocha, porque ela foi construída sobre um fundamento sólido e inabalável. Ela floresce porque Deus habita nela e a sua bênção está sobre este lar. Então, nós precisamos ter um fundamento sólido na nossa casa, no nosso lar. E esse fundamento, irmãos, é Cristo Jesus. O terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar é que nós precisamos ter o cuidado com os caminhos da morte, os caminhos de morte. Observem aí o versículo 12, que assim diz a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nessa caminhada, irmãos, nós precisamos ser
vigilantes e cautelosos, porque as aparências costumam enganar. As coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, o qual ele crê que estes caminhos o conduzirão à felicidade, mas na verdade o conduzem para um abismo da infelicidade e para a morte. Assim são os prazeres da vida, irmãos. Infelizmente, muitos estão nesse caminho e se entregam às aventuranças na esperança de encontrar a felicidade, se aventuram nesse caminho da perdição. Muitos caem na ilusão de que uma noite de paixão pode lhes saciar os desejos do seu coração. Outros entregam a sua vida à bebida pensando que a felicidade está no fundo de uma garrafa. E não são poucos, irmãos, os que cedem à sedução das drogas, na ilusão de que terão experiências arrebatadoras. O diabo, com sua astúcia, mostra os atrativos do pecado de forma bonita, de forma sedutora, mas esconde as suas amargas consequências. Por trás de uma isca de sedução está um anzol da morte. Por trás do sexo ilícito está a culpa. Por trás do amor ao dinheiro vem o tormento. Por trás do copo reluzente da bebida alcoólica está a escravidão. Muitos são escravos da bebida alcoólica. E por trás das drogas, irmãos, está a morte. O pecado, irmãos, é uma mentira. É um engano fatal que quem caminha por essa estrada larga, esse caminho espaçoso, no veículo dos prazeres, irmãos, desembarcará no inferno. É isso que diz a palavra do Senhor. Fuja desse caminho, não ande por ele. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor a oferecer para nós. O caminho da vida eterna, Jesus Cristo. E quarta e última consideração que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é que a dor ela faz parte da nossa vida. A dor faz parte da nossa vida. Observem aí o versículo 13, que assim diz a palavra do Senhor. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. É interessante, irmãos, que às vezes a gente se depara com pessoas sorridentes, ou seja, aparentemente felizes, mas nem sempre, irmãos, um sorriso significa felicidade, ou nem sempre significa que aquele sorriso ele é um sorriso verdadeiro. Muitas vezes por trás desse sorriso pode existir um coração sofrido, um coração doente. Há aqueles também que abrem a boca para entoar louvores, para cantar, mas o coração está esmagado de dor. A dor, irmãos, ela é uma companheira inseparável que ela vem a pulsar em nossa alma e latejar em nosso coração. Até mesmo quando abrimos um sorriso em nossa face. Esse sorriso ele pode esconder a tristeza, porque quando a felicidade vai embora, a tristeza já está muitas vezes presente ali. Nessa jornada, irmãos, aqui, a nossa jornada aqui, ela é marcada pela dor e pelo sofrimento. Aqui nós choramos, aqui nós sangramos, nós viemos a este mundo chorando, e não são raras vezes que saímos deste mundo com dor no coração. E entre essa nossa entrada e a nossa saída deste mundo, muitas vezes a nossa alegria ela é interrompida pelas perdas, pela doença, pelo luto. Mas não podemos perder as esperanças. O que nos conforta, irmãos, é que haverá um dia em que Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E nesse sentido, irmãos, então, a palavra de Deus diz que não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. O nosso sorriso, então, será verdadeiro e a nossa alegria será intensa e genuína. E concluindo aqui, irmãos, e recapitulando os 4 pontos que nós meditamos nesta noite. Nós meditamos que o nosso coração ele é um campo de batalhas. Lutas virão,
Situações difíceis virão, momentos de luto virão, mas aqueles em que Deus reina na sua vida alcançarão a vitória diante de tantos momentos e circunstâncias difíceis. Sabendo que nós temos aqui um campo de batalhas, nós precisamos consagrar a nossa vida e confiar em Deus. Nós precisamos consagrar o nosso coração, estando cientes de que somos totalmente dependentes do Senhor. E o segundo ponto que nós meditamos é que nós precisamos ter a Cristo como alicerce na nossa casa. Nós podemos ver que a maior necessidade da família não são as riquezas e nem o sucesso, mas é ter um alicerce sólido. E esse alicerce é Jesus Cristo. Se você ainda não tem esse alicerce, ainda é tempo. Convide a Cristo para que seja a sua base, para que seja o seu alicerce. O terceiro ponto que nós meditamos, irmãos, foi que nós precisamos ter o cuidado com os caminhos da morte. Fuja dos caminhos da morte. Não se deixe enganar pelos prazeres passageiros desta vida. Trilhe nos caminhos da vida. E quem é o caminho? Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então entregue a sua vida a Cristo Jesus. E quarto e último ponto que nós meditamos, irmãos, é que a dor faz parte da nossa vida. Apesar da dor ser inseparável de nós, aquilo que nos conforta é saber que Deus um dia enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E no céu, irmãos, na nova terra, não passaremos por aflições iguais a estas aqui. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe. Que Deus assim nos capacite a cada dia para compreendermos a sua palavra. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, graças nós te damos, porque assim o Senhor aprove nesta noite meditarmos a tua palavra. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a sermos mais fiéis a ti e mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque muitos já têm a Cristo como seu alicerce na sua casa. Muitos construíram a sua casa sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Muitos já têm consagrado a sua vida, mas nós queremos suplicar por aqueles que ainda estão indecisos, ó Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que essa indecisão possa sair da vida deles, ó Pai, e que eles decidam consagrar a sua vida a Ti e se render aos pés de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos nessa maravilhosa palavra do Senhor. Em nome de Cristo e para a glória de Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, minha gratidão para todos aqueles que puderam nos acompanhar nessa noite. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe. Ótima noite.